Eu agradeço a presença de todos vocês aqui no auditório Inovação e Novos Negócios. E para dar continuidade aos painéis, eu chamo ao palco para falar sobre IA como parceira no monitoramento de crimes financeiros e lavagem de dinheiro aqui no Espaço Fidszai. Convido o Bruno Goldinho, por favor, Bruno, Chief Product Officer da CSU Digital, por favor. Convido também Lígia Barbosa, gerente de prevenção a fraudes do Itaú Unibanco. Assim como Cristiane Soares, por favor, Cristiane, gerente de prevenção de lavagem de dinheiro do Itaú Unibanco, por favor. E para moderar o painel, eu convido Eduardo Linhares, gerente geral da Fidszai América Latina. Eu gostaria de passar para vocês um lembrete. Vocês podem avaliar os painéis e ajudar a construir um Febraban Tech ainda melhor. Basta acessar o QR Code que vai aparecer no telão sempre no final do painel ou no final do dia, que vocês vão receber via SMS um link. Eu conto com a participação de vocês, tudo bem? Então, nesse momento, eu passo a palavra ao Eduardo. Muito obrigado. Obrigado, Adriana. Olá, bem-vindos a todos, e especialmente a vocês. Obrigado pela presença aqui. Eu sou Eduardo Linhares, o GM da Fidszai na América Latina, e vim aqui fazer essa moderação de um assunto, ou sobre um assunto super importante hoje em dia, que é o uso de analytics, inteligência artificial, machine learning, para a prevenção de crimes de lavagem de dinheiro, né? E eu falo de cima de uma empresa que faz isso de uma forma muito clara, né? A gente gasta muito dinheiro em analytics, em inteligência de dados, e nós consideramos isso super importante no combate aos crimes financeiros. Então, de novo, agradeço a presença de vocês. Vou pedir para que vocês se apresentem, para que todos conheçam. Lígia, por favor, se você puder falar um pouquinho do seu histórico, agradeço. Bom dia, então. Primeiramente, então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com os meus colegas discutindo aqui um assunto tão importante, tão relevante hoje para nós, que é, né, a repressão, enfim, como que a gente combate os crimes financeiros. Ontem mesmo a gente teve painéis super importantes com relação a isso. Tivemos o de cyberresiliência contra crimes financeiros, com a presença do próprio Adriano Volpini, diretor de segurança do Itaú, do próprio Nuno, entre outros, que reforçaram esse debate, a importância desse debate com relação a essa troca de informações aqui, para a gente ter um ecossistema mais seguro, para a gente ter, então, um ecossistema financeiro mais seguro. Então, agradeço essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês para poder estar debatendo. Eu trabalho com gerenciamento de riscos há mais de 7 anos. Hoje eu sou responsável no Itaú pela gestão de plataformas de prevenção à fraude, como também pela gestão e desenvolvimento de novos produtos de processos preventivos, muito em sinergia com as áreas aqui de prevenção à lavagem de dinheiro e repressão contra crimes financeiros. Muito obrigado, Lígia. Bruno, por favor. Primeiro, obrigado, Linhares, pelo convite aqui. Eu sou Bruno Godinho, atual diretor de produtos da CSU. Bastante tempo no mercado financeiro, 12 anos, mais de 12 anos, com passagens aí pelo Original, pela Sul América. E estou nesse desafio agora aqui de coordenar os produtos dentro da CSU Digital, né? E poder até explorar um pouco mais a parte de prevenção à fraude, que já é algo que a gente faz há bastante tempo. E agora em parceria com a Fidszai, né, que a gente está fechando essa parceria, fazer essa oferta como serviço agora com mais eficiência, né, usando de toda essa tecnologia que a Fidszai oferece. Perfeito, obrigado, Bruno. Bem lembrado na nossa parceria. Cris, por favor. Bom dia, sou Cristiane Soares, sou gerente responsável por prevenção à lavagem de dinheiro lá no Itaú Unibanco. Sou gerente de uma das operações, de uma das etapas ali em prevenção à lavagem de dinheiro. E hoje nós estamos atuando fortemente com o uso de dados, com o uso de analytics, na automação ali dos processos, na inovação dos processos, com o objetivo de reduzir o falso positivo e de melhorar cada dia mais o processo, a abordagem baseada em risco. E ali na operação, o meu papel é trazer insumos para que essa tomada de decisão seja adotada de uma maneira onde
o lado do dado seja utilizado de forma onde o técnico consiga ser aprimorado. Então, eu estou aqui hoje para contribuir com vocês, com essas experiências que a gente tem melhorado nos últimos anos. Acho que nós temos experiências para contribuir com vocês e é um prazer. Obrigada, Linhares, por esse convite. Obrigado, Cris. Obrigado a todos. Bom, vamos começar aqui nossa conversa, nosso bate-papo. Assunto super quente, eu adoro, é um assunto de analytics, de uso de dados, machine learning, inteligência artificial, muita gente falando aqui na Febraban-Tech sobre isso. E um assunto que não é novo, né? Muita gente já usa aí até para fazer carros que andam sozinho, enfim, tem várias aplicações hoje, mas a gente vai focar e no uso dessas ferramentas para combate a crimes financeiros, como é que elas são aliadas desse combate. Então, na opinião de vocês, Lígia, eu vou começar com você. Qual é o uso hoje do machine learning e de inteligência artificial em combate à fraude, principalmente em lavagem de dinheiro, se você quiser comentar? E mais importante, qual o potencial de uso para que essa ferramenta nos ajude a, de fato, combater esses crimes de uma vez por todas? Bom, Eduardo, eu vejo aqui muita relação com a oportunidade potencial, principalmente para comportamento, identificação dos comportamentos, naturalmente, da carteira de clientes. Então, a gente também consegue entender qual que é o comportamento aqui do criminoso, né? Então, a velocidade aqui é a palavra-chave. Então, o uso dessas ferramentas potencializa muito essa questão da velocidade também. Vejo também muita oportunidade em automatização de alguns processos que hoje são bastante manuais dentro das empresas, como, por exemplo, a gente tem a obrigação legal de, né, por causa dos órgãos reguladores, de reportar transações ilícitas e suspeitas para a COAF, entre outras instituições. E isso a gente ajuda a retroalimentar todo esse ecossistema através da automatização, né, desses reportes. Enfim, eu vejo muita oportunidade aí também. Acho que o que a pandemia veio para poder ensinar para a gente com as novas interações e com relação à nossa atuação e do comportamento da sociedade com relação aos negócios digitais é que não dá mais para tolerar ferramentas do passado para combate contra os crimes financeiros. Isso não é mais tolerável. A gente tem que ter realmente aqui tecnologia de ponta. Legal, obrigado, Lígia. Cris, vou para você agora, com um histórico aqui em crédito, cobrança e agora fazendo lavagem de dinheiro, prevenção à lavagem de dinheiro. Como é que você enxerga o uso dessas ferramentas e também o potencial para te ajudar ainda mais aí no seu dia a dia? Considerando a inteligência artificial, aqui olhando para o pilar de inovação, eu entendo que a gente precisa utilizar a inteligência artificial para conhecer cada vez mais e entender de forma disruptiva o fluxo e trazer ferramentas para tentar pensar um pouco com a cabeça, se possível, do lavador, né? Para trazer essas ferramentas e tentar criar aqui, através do machine learning, entender essa criação com a rede de relacionamento, criar esses padrões, clusterizar esses padrões, trazer aqui a informação com base nos sócios, por exemplo, que fazem parte dessa composição, que podem afetar aqui o relacionamento com o cliente, informações relacionadas à sociedade que faz a composição e que podem interferir num fluxo de caixa relacionado a um cliente, informações, por exemplo, relacionadas a um sócio jovem que pode interferir numa empresa de fachada, que hoje é um potencial a um cliente que pode trazer aqui um possível problema, que hoje, inclusive, a gente tem feito um teste para tentar suprir um cluster para trazer aqui um impacto para esse grupo que hoje é tão importante e tentar interromper aqui um impacto para esse cluster específico. A utilização é muito importante e é onde a gente está tentando utilizar
essas duas frentes nesses dois pilares de inovação e o machine learning essa frente de rede de relacionamento principalmente. E a partir de então, traçar estratégias, criando aqui as campeãs e as desafiantes, traçando as ações e com essas ações estabelecendo as regras e direcionando as estratégias onde nós vamos fazer as análises e com essas análises avaliar como que nós vamos direcionar as comunicações, se nós vamos manter um relacionamento, se com isso nós vamos fazer a avaliação do falso positivo e assim retroalimentar o processo. Obrigado, Cris. Bruno, eu te deixei por último, porque ao contrário delas, a sua experiência é uma experiência de produtos, né? Então a sua visão, a sua perspectiva é muito importante também no uso dessas ferramentas de analytics na prevenção à fraude e crimes financeiros e o potencial disso daqui para frente. Então, sua perspectiva aqui com uma visão um pouco diferente de quem não opera isso no dia a dia, por favor. Não, de fato, o potencial de uso do machine learning, da inteligência artificial é gigantesco. Vai muito além só da prevenção à lavagem de dinheiro, já está sendo utilizado em carros e outros lugares mais, né? Especificamente falando de lavagem de dinheiro e prevenção à fraude, eu gostaria de falar até de não dá para pensar nessas duas soluções desassociadas de outras soluções que vão contribuir na melhor prevenção à lavagem de dinheiro, né? O primeiro, sem dúvida, é um Big Data. Você precisa ter bom volume de dados de uma maneira com qualidade para poder tomar uma boa decisão, né? Então você precisa desse volume, precisa ter esses dados para poder minerar e trabalhar na melhor decisão, né, pelo IA e pelo Machine Learning, né? Uma outra ferramenta que eu também acho que contribui bastante é a automação de dados não estruturados, né? Que na prevenção à lavagem de dinheiro eu acho que é onde você tem um maior volume de dados, né? Então, ferramentas de automação como o RPA são fundamentais para que você consiga capturar esses dados, ter uma massa de qualidade para poder analisar. E finalizando, eu acho que o Data Analytics é uma que já vem, inclusive, né? Mas ela é fundamental para que você tenha os seus insights, para que você possa trabalhar pela máquina, para que ela possa trabalhar cada vez mais por você nessas decisões, né? Então eu vejo que você conseguir trabalhar grandes volumes de dados, né, utilizando toda essa tecnologia e aí sim aplicando IA e Machine Learning, você vai sempre ter as melhores decisões. Maravilha, obrigado, Bruno. Bom, agora vamos inverter um pouco aqui a questão. Eu vou voltar para você, Lígia. Na sua visão, quais são as barreiras, obstáculos que a gente tem hoje para implantar esse Analytics super avançado em prevenção à fraude e lavagem de dinheiro? Onde você enxerga que a gente ainda precisa melhorar, né? E o que afasta essas ferramentas ainda do uso, no melhor uso no dia a dia? Quando a gente fala aqui de contratação, além da burocracia das POCs, quem nunca aqui, né? Brincadeira, o pessoal de compras vai me matar aqui, eu não estou falando isso, gente, brincadeira da parte, mas eu vejo como um grande desafio, pegando um pouco do gancho do que você falou com relação aos dados, a centralidade dos dados. Você falou da qualidade deles. Hoje, o que acontece? A gente tem dados pulverizados, né, dentro das instituições, das empresas, enfim, naturalmente pelo crescimento exponencial dos negócios. É natural que isso aconteça e tenha muitas fontes com esses dados. Então, assim, isso é uma barreira, sim, para a gente ter um grau de assertividade tanto nos modelos, se eles não estiverem centralizados, maior quantidade de variáveis possíveis no mesmo local, para então serem consumidos por esses modelos. Então, assim, maior qualidade, maior centralidade, hoje eu acho que é uma barreira e um grande desafio para os profissionais aqui para poder atuar nessa área. Ótimo, obrigado, Lígia. Cris, vou voltar para você. A gente estava conversando lá atrás, né? E de fato, na minha percepção também, as barreiras são maiores ainda na prevenção à lavagem de dinheiro, né? Para uso dessas ferramentas. Então, por favor, nos diga aqui quais são os seus obstáculos hoje para uma utilização melhor ainda e maior dessas ferramentas. No caso de PLD, acho que a maior são as barreiras regulatórias. Quando a gente fala de PLD, por um lado, a gente quer utilizar os dados e a gente utiliza os dados a nosso favor e nós temos grandes avanços com relação a isso, né? E esses avanços, eles acontecem, mas sempre com o objetivo de não errar.
A gente não quer errar e a gente não pode errar porque essa frente regulatória ela é muito forte. Um erro perante ao regulador, ela representa muito quando a gente fala de PLD. Então, por exemplo, quando a gente olha recentemente aí uma experiência que a gente teve com relação à Lava Jato, uma operação que aconteceu lá atrás, ela fez com que o mercado de PLD, com que as operações de PLD fizessem com que o negócio de PLD voltasse todas as operações a colocar muita gente dentro das operações, fizessem com que muitas propostas fossem derivadas com receio de que se passasse alguma coisa. Então, para que não se passasse nada, decidiu-se olhar tudo e com isso tornou-se um falso positivo enorme. Então, as questões regulatórias hoje são uma barreira por questão da falha e com o receio de errar também. Então, acho que olhando para a PLD esse é o principal. E o segundo que eu considero são as pessoas. Acho que isso é geral, né? Primeiro, por uma questão de escassez, segundo, por uma questão de formação em si. PLD é um assunto relativamente novo. A gente acaba aproveitando a experiência de outras áreas, por exemplo, eu percebo muito lá na nossa instituição, a gente aproveitando a experiência de profissionais de crédito, e de fraude, quando a gente adota ali essa experiência, a gente aproveita essa experiência ali em PLD. Então tem a experiência voltada para analytics de crédito e de fraude e o expertise técnico de PLD e unindo isso ali na tomada de decisão. Dá um match legal. Legal, ótimo. Obrigado, Cris. Bruno, perspectiva de produtos aqui, na questão dos obstáculos mesmo para a implantação, por favor. Eu vejo o primeiro grande obstáculo, né, que a gente já havia até comentado, é a escassez de profissional, né, em ciências de dados, né, em machine learning, em trabalhar grandes conjuntos de dados. Eu acho que isso o mercado sente essa escassez, né. A gente tem um segundo ponto que quando você olha a má qualidade dos dados, né, que a gente havia mencionado. Principalmente grandes instituições hoje, né, grandes empresas que não nasceram digitais, têm essa dificuldade de captura, de padronização desses dados, né, e essa má qualidade é ruim para quando você quer aplicar um machine learning, quer que a máquina comece a tomar decisão. Então tem um trabalho grande a ser feito. As que nasceram digitais estão no momento mais confortável para isso, né, e as grandes têm que correr atrás em conseguir padronizar isso e juntar tudo isso. Eu acho que um último ponto, olhando para o mercado também, o ciclo vicioso que as grandes instituições entram, né? As áreas de PLD, de fraude operacionais, elas são pouco priorizadas em projetos. Então os times vão entrando, eles têm que atender o negócio, então elas vão trabalhando naquilo, no dia a dia, no manual, né? E elas têm pouco espaço para automação do processo. E aí você tem essa dificuldade de priorizar na agenda, de ter as pessoas direcionar as pessoas do trabalho manual para que elas passem a enxergar a automação do processo utilizando essas tecnologias, né? E isso fica nesse círculo vicioso. Então aí quando você tem empresas que têm essa tecnologia e que conseguem implementar, contribui muito em você tirar o analista desses trabalhos com menor valor agregado e focar mais na análise, no comportamento, e você tirar as regras e passar a trabalhar mais em comportamento, mais tomada de decisão baseada nisso, né, em comportamento, do que em regras simples, que hoje, quando você deixa no manual, você não consegue fugir muito disso. Não, eu acho que foi super importante o que ele acabou de falar, né, reforçar que, mais do que nunca, a gente já entende que é importante ter times dedicados. A gente entende que tem que ter times dedicados, mas e a escassez de profissionais de segurança? Então, assim, de tentar conciliar as duas coisas aqui tem sido um grande desafio mesmo. Perfeito, muito bom, é verdade. Bom, a gente tem mais um tempinho aqui, então vou fazer mais uma pergunta para vocês. Vou dar uma pausa para eles, volto para você, Lígia, apesar de você ter comentado aqui. Bom, e vai ser meio que um resumo do que a gente falou, essa pergunta, mas na sua visão do seu trabalho dia a dia, quais são os resultados que você espera tirar do uso dessas ferramentas? Enfim, o que sai daí no seu dia a dia? Quais são as suas esperanças aí em uso do machine learning e da inteligência artificial?
Por mais que eu ainda veja um grande desafio com relação a uma agenda de modernização, a gente ainda tem um impacto muito grande em sistemas legados, né? Mas a gente tem uma agenda bem intensa com relação a essas instituições financeiras. Eu vejo ainda que os resultados que a gente espera e acompanha toda essa evolução é principalmente com a relação da tempestividade do acompanhamento da mudança drástica dos criminosos. A gente sabe que eles estão em evolução constante, os comportamentos deles mudam a cada dia, a gente fica aqui naquele jogo de cão e rato aqui, então é super importante a gente ter essa tempestividade, essa velocidade. Acho que é um dos resultados que a gente consegue com toda essa tecnologia. Legal, show. Vou quebrar a ordem aqui, eu vou no Bruno agora. Bruno, os resultados, do ponto de vista de produto, você está lá desenhando o produto e óbvio que lavagem de dinheiro e prevenção à fraude são áreas ou são processos super importantes nesse desenho de produto. As suas expectativas de resultado, quando essas suas áreas parceiras, que estão ajudando aí no combate a crimes financeiros, utilizam ferramentas muito mais avançadas de analytics, etc., machine learning, inteligência artificial, o que você espera de resultado quando vocês discutem o lançamento de um produto com o uso dessas tecnologias? O que você está lá esperando acontecer? Não, sem dúvida, a adoção dessas tecnologias é mandatória no mercado de hoje, né? Então, a expectativa sempre é a maior eficiência, maior eficácia na tomada de decisão sobre isso. Como é um serviço que a gente já presta hoje lá, olhando para tudo que a CSU oferece, é mandatório para a gente ter essa inteligência e ser mais eficiente, mais eficaz nessas decisões. Saber utilizar isso a nosso favor, né? Porque a gente processa os pagamentos, né? E aí, isso que eu estou falando, no novo mercado hoje, onde você tem multiformas de pagamento, multimoedas, quem não está preparado para isso, acho que eu vou até soar repetitivo, assim, vai ficar para trás. Ou você acompanha esse mercado ou você não vai conseguir. A gente já tem criptomoedas, já tem cartões sendo processados aqui, lá fora, então novas fintechs surgindo com novos meios de pagamento, então tem que estar preparado. Se não estiver preparado, vai ficar para trás. Então, quando eu olho na perspectiva de produtos para dentro da CSU, é por isso que a gente se prepara o tempo todo para atender esse mercado. Senão a gente vai ficar para trás e a gente não vai. A gente vai seguir sempre na frente. Obrigado, Bruno. Cris, finalizando contigo aqui, você falou um pouco sobre isso, né, nos seus obstáculos, onde você usa essa ferramenta, onde você quer usar no futuro essa ferramenta, mas dado que agora isso é uma realidade, o que você espera, né? Até em relação ao seu comentário do regulador, né? E de não poder errar, né? E assim, quando errar tem que ser um erro muito pequeno. Enfim, o que você espera ganhar com o uso dessas ferramentas agora de uma forma mais intensa? A expectativa é que a gente possa agir de forma mais preventiva. É que eu possa ter ferramentas, é que eu possa ter acesso à informação antes do fato acontecer. Hoje, a gente trabalha muito com base no monitoramento. Então, eu tenho acesso a poucas informações para tomada de decisão pré-fato, né? No momento que eu estou fazendo uma análise QIC, eu tenho acesso a poucas informações que são basicamente cadastrais do cliente que me dizem pouco com relação a ele. Então, ele entra com poucas informações e eu espero acontecer, que é com base no comportamento dele, e eu vou monitorando esse comportamento para que eu possa tomar uma ação com relação a isso. Trigou é onde eu analiso e tomo uma decisão. Mas no momento que acontece esse trigger, é que pode acontecer um boom, que é onde acontece esse alerta, que é onde pode acontecer essa sinalização e essa visibilidade negativa com base no regulador. Então, ter essa previsibilidade vai me ajudar a ser mais agressiva com relação à utilização de analytics, à utilização de machine learning e a tomar decisões mais assertivas. Então, é o que eu espero aí com relação à utilização de... Legal. Você quer, por favor, Lígia, claro. O que a gente quer, no final das contas, é promover um ecossistema financeiro seguro para todo mundo, passar essa segurança para a sociedade, para os nossos clientes, né, e passar
tanto transparência no que a gente faz, nos processos, e dar essa tranquilidade de que, nossa, eu tô seguro aqui, tem uma instituição, tem um órgão regulador que está olhando para isso. Acho que é isso que é importante. No final do dia, a gente tem uma missão bem importante aqui de trazer essa segurança para esse ecossistema financeiro. Legal, é isso aí. Bom, Fica a dica para a claro. FIDSAI. Pode... Fica a dica para Claro, vocês. obrigado. Faremos. Falamos de assuntos super importantes aqui, passamos pelo uso dessa ferramenta super usada já em fraude, né? E lá em produtos com analytics, etc., ainda mais embrionária na parte de PLD, mas com um potencial gigantesco de assertividade muito maior para vocês, né? De um contato com o regulador mais próximo e mais assertivo com ele. Dos obstáculos, e os obstáculos são muitos, vocês citaram aqui alguns, né, pessoas, né, a gente tem que treinar pessoas cada vez mais em analytics, em conhecer essas ferramentas, muito difícil achar, né, tem as questões de dados que são super importantes, a gente tem que ter dados estruturados, não adianta querer fazer um modelo, e se não tem informação básica para construir aquilo, processamento de máquina, porque inteligência artificial e machine learning tem isso muito forte, eles aprendem conforme a gente vai inputando informação e conforme aquela transação vai acontecendo. Tem uma questão importante também, a questão de redução de custo, né? Porque quanto mais tecnologia e analytics você usa, mais você depende de um acesso de uma pessoa, né? E isso diminui erro também. Então, quanto mais você usa, menos gente você tem avaliando uma referida, um falso positivo na fraude, ou uma transação de PLD, ou em alguma coisa em produtos. Então, muita coisa acontecer, as expectativas de vocês são gigantescas, e a minha também, né? Nós somos uma empresa que faz isso, está no nosso DNA, construir essas ferramentas para suportar vocês, então, muita coisa para acontecer. Agradeço bastante a presença de todos. Lígia, obrigado. Bruno, muito obrigado. Cris, sensacional. Obrigado mesmo a presença de vocês. E agradeço a todos vocês aqui que assistiram esse curto debate. E estamos aqui abertos depois a nos encontrar por aí e conversar um pouco mais. Obrigado, gente. Obrigada, Muito pessoal. obrigado. Bom evento. Obrigado. Obrigado.